Hoje a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem também falando a respeito do chefe da inteligência da Receita Federal que teve encontros no Palácio do Planalto, bem nos dias que ele levantou os dados sigilosos contra os desafetos do ex-presidente Bolsonaro. E aí a gente, para relembrar esse caso, né? Ele aconteceu em julho de 2029, esse caso, e esse chefe da Receita, o Ricardo Pereira Feitosa, ele vasculhou os dados fiscais na base da Receita. E de quem que eram essas informações, né, que ele queria saber? Do Procurador-Geral da Justiça do Rio, o Eduardo Gussen, que é, inclusive, o responsável pelas investigações das rachadinhas, e também, quer dizer, que tem como alvo ali Flávio Bolsonaro, né? E também do ex-ministro Gustavo Bebiano e do empresário Paulo Marinho, que romperam, esses dois, com a família Bolsonaro, mas ambos foram agentes muito importantes na campanha de Bolsonaro de 2018. Então, esse chefe da Receita esteve no Planalto antes e depois de fazer essa devassa nos dados. Inclusive, ele esteve no gabinete de Augusto Heleno, de acordo com a Folha de São Paulo, levantamento da reportagem. Augusto Heleno, que era o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, muito próximo de Bolsonaro, enfim. Não existia nenhuma motivação formal para isso, então é um vasculhamento ilegal. Então, professora, a Receita, para a gente dar uma ideia de como que está a situação agora, né? A Receita abriu uma investigação interna e o caso está na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com a recomendação da demissão desse funcionário, né, do Feitosa, do Serviço Público. Essa decisão aí de demiti-lo cabe ao ministro Fernando Haddad. Além dessa eventual demissão, porque ele já foi exonerado, inclusive, no final de 2019, de que crimes a gente estaria falando nesse caso? Uma investigação interna é o suficiente? O que mais que a gente pode incorrer nesse caso? Uma investigação interna, ela é muito importante para que a própria instituição reconheça, vamos dizer assim, os erros de procedimento que permitiram esse tipo de usurpação indevida dessa função pública. E se a gente olhar esse exemplo da Receita, a gente vai perceber que, de certa maneira, ele foi visto em outras instituições do Estado ao longo desses últimos 4 anos, onde você usa a nomeação que você tem para a chefia de uma instituição e, com isso, acaba pervertendo, vamos dizer, o seu funcionamento, ao invés dele seguir princípios republicanos, segue interesses escusos. Uma investigação interna não afasta a necessidade, claro, de, na hipótese de cometimento de crimes, isso também servir para uma devida responsabilização criminal. Mas aqui eu digo mais, né? Nós estamos falando de dados pessoais protegidos por uma legislação, e essas pessoas que foram afetadas por essa devassa podem também exigir algum tipo de reparação civil, porque tiveram, claro, seus dados pessoais violados e expostos, e se não expostos, preparados para serem expostos em algum momento. Então, é importante ter uma investigação interna, mas ela não afasta a necessidade da apuração de eventuais crimes que foram descobertos ao longo dessa investigação.